No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil volta a ficar acima de 1 e ocupação de leitos de UTI no Rio de Janeiro se amplia, gerando dúvidas a respeito de segunda onda de infecções. Escolas municipais do Rio de Janeiro retomam as aulas presenciais com baixíssima presença de alunos em meio a críticas da comunidade médica. Troca de farpas entre Jair Bolsonaro e presidente da China Xi Jinping marca a cúpula dos BRICS realizada ontem. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 18 de novembro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Ainda que o efeito eleições municipais seja muito sentido em todo o país, visto que teremos o segundo turno no próximo dia 29 e, por incrível que pareça, uma parcela da militância petista queira exaltar algum tipo de avanço do partido, depois da derrota retumbante que o PT e a esquerda em geral sofreu nas urnas, os demais temas do cenário político voltam a tomar o noticiário. Tivemos ontem, por exemplo, a cúpula dos BRICS, que aconteceu de maneira virtual e marcou o primeiro encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e o líder da China Xi Jinping, depois daquela polêmica em que o ex-capitão do Exército atacou a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. E como era de se esperar, o clima entre os dois chefes de Estado está péssimo. O mandatário chinês enfatizou que seu país é um dos que estão mais avançados nos estudos de um imunizante contra a doença, enquanto o brasileiro disse que está em sintonia com o restante das nações em busca de uma vacina segura e eficaz que possa dar fim à pandemia. Afora a troca de farpas entre Bolsonaro e Xi Jinping, o fato é que a reunião dos BRICS mostrou o Brasil absolutamente afastado do restante do bloco de cooperação, em especial dos asiáticos. Vale lembrar que a China é o nosso principal parceiro comercial. Enquanto o presidente chinês fala em multilateralismo, redução da emissão de gases do efeito estufa e do aquecimento global, bem como exalta instituições como a Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial do Comércio, Bolsonaro ignora todas essas pautas. O isolamento do Brasil se amplia no cenário geopolítico e Donald Trump, guru do presidente brasileiro, parece começar a aceitar a derrota que sofreu para Joe Biden nas urnas, ainda que naquele tradicional discurso de negação da realidade. No último domingo, o líder estadunidense admitiu a vitória do rival ao escrever em uma rede social que, abre aspas, ele venceu porque a eleição foi fraudada, fecha aspas. Enquanto Trump começa a entender o que a história lhe reserva, que é um obscuro limbo, Jair Bolsonaro caminha a passos largos para fazer companhia a ele em 2022. O que nós esperamos é que os brasileiros, no pleito presidencial, façam esse trabalho mais que fundamental se queiramos de fato ter alguma perspectiva de crescimento, civilidade e redução das desigualdades no nosso país. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, é com muita alegria que eu cumprimento o professor do Colégio Pedro II e vereador reeleito mais votado do Rio de Janeiro, Tarcísio Mota. Tarcísio Mota, bom dia! Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. É sempre com muito prazer que eu estou aqui para conversar, trocar ideias, expor um pouquinho das nossas opiniões. Muito obrigado aí por cada um dos mais de 86 mil votos que eu tive nessa eleição e que tenhamos uma boa conversa aqui hoje. Tarcísio, muito obrigado por você dialogar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Primeiro, Tarcísio, como não poderia deixar de ser, eu quero te parabenizar por ter sido reeleito como o vereador mais votado do Rio de Janeiro, o quinto do país, com incontestáveis 86.243 votos, desbancando do topo da lista Carlos Bolsonaro, o Carluxo, filho do presidente da República, e tudo aquilo que ele representa, essa máquina de produzir ódio. Além de te saudar, Tarcísio, eu gostaria de saber se te surpreendeu esse número de votos elevadíssimo que você recebeu, que acabou ajudando a levar mais candidatos do PSOL à Câmara. Parabéns, Tarcísio. Obrigado, Anderson. Olha, a gente sabia que essa era uma campanha muito difícil, feita durante a pandemia, com menos rua do que o normalmente tem, e depois de 2018 ter sido uma enxurrada de ódio, de vitória dessa bancada do ódio, dessa política do ódio, a gente de fato não sabia muito bem o que ia acontecer nas urnas. Portanto, foi uma grata surpresa essa votação, mas também um reconhecimento, não só do projeto que o pessoal tem para a cidade do Rio de Janeiro. Ao longo dos últimos anos a gente tem apresentado muitas propostas, tem disputado essa cidade, tem enfrentado as várias máfias, os poderosos que dominam essa cidade de variadas formas, e também o reconhecimento do que foi o nosso mandato, né? Nosso mandato construído coletivamente. Ele enfrentou cada um dos debates que essa cidade precisava, cada um dos temas, né, polêmicos da cidade do Rio de Janeiro, sempre apresentando propostas, sempre se posicionando, e de certa medida isso também foi o reconhecimento de um mandato que, na minha opinião, foi um bom mandato, que eu tenho muito orgulho da cidade do Rio de Janeiro. E aí, é claro, a consequência foi a superação exatamente dessa política do ódio, até porque do lado de lá o mandato do Carlos Bolsonaro é um mandato medíocre, né, que não discute nada, que não contribui com a cidade, e aí, portanto, parte da perda de votos dele, que foi muito grande, se deve também a isso, o fato de que os eleitores estão decepcionados, porque acreditavam que esse bolsonarismo fosse a mudança, quando, na verdade, não são mudança de coisa nenhuma, fazem parte desse sistema. A mudança está em outro caminho, a saída é pela esquerda. Então, estou muito orgulhoso dos 86.243 votos
que eu conquistei, que nós conquistamos, porque é sempre coletivo, e claro, também dos nossos mais de 289 mil votos que a bancada do PSOL teve neste ano, elegendo 7 vereadores e vereadoras. Estou muito feliz, muito animado, com muita responsabilidade com esse resultado que a gente teve. Tarcísio, o seu mandato até agora, aqui no Rio, se caracterizou pela defesa da educação, como professor do Pedro II, da mobilidade urbana, você presidiu a CPI dos ônibus, além de fiscalizar e denunciar os malfeitos cometidos pelo prefeito Marcelo Crivella. Eu queria saber quais são os seus objetivos para esse novo mandato, Tarcísio. O que você pretende focar nesses 4 anos próximos ocupando o cargo de vereador aqui na capital fluminense? Olha, Anderson, certamente nós teremos muitos desafios pela frente, muitas questões a serem debatidas e enfrentadas pelo nosso mandato. O primeiro deles certamente será o debate sobre o retorno às aulas presenciais nas escolas públicas depois, no pós-pandemia. A gente está vendo agora um retorno irresponsável, as escolas não foram preparadas para receber as crianças, jovens e adultos. Isso está ameaçando a vida de profissionais de educação e vida de familiares dessas crianças e até a vida das crianças. Isso é uma situação que não vai se resolver agora no final desse caótico governo do Marcelo Crivella. Significa que no ano que vem a gente vai precisar forçar o Poder Executivo, seja quem for que ganhe o segundo turno das eleições municipais, a ter um plano emergencial de reforma das escolas. Para isso vai ser preciso buscar recursos no orçamento, ou até fora do orçamento, em empréstimos, etc. E vai ser preciso mobilizar os profissionais de educação, responsáveis e alunos nesta defesa. Então esse é o primeiro desafio que eu vejo pela frente, né? Além disso, a pandemia não acabou, a gente não sabe como será essa segunda onda e, portanto, o caos do sistema de saúde, né, também da gestão Marcelo Crivella, demandará do Poder Legislativo algum nível de atenção logo no início do ano. E com um debate ainda um pouco mais geral, nós temos a questão da elaboração, da discussão do plano diretor da cidade do Rio de Janeiro. O plano diretor é uma das principais legislações da cidade. Porque ele define para onde a cidade cresce, como ela deve crescer, quais são as articulações entre as várias políticas públicas e o solo urbano e o urbanismo. As políticas, de fato, de organização da cidade estarão ali no plano diretor. É um assunto, muitas vezes, que a própria sociedade tem dificuldade de acompanhar, mas ele é decisivo, essencial. E esse plano diretor precisa entrar em revisão o mais rápido possível. Já estamos atrasados, mas no primeiro ano acontecerá isso e certamente esse será um desafio do Legislativo ao qual o nosso mandato não vai fugir ao debate para defender uma cidade mais solidária, mais fraterna, mais democrática, menos excludente, uma cidade socialmente e ambientalmente responsável. Nós vamos ter que fazer o debate da questão do meio ambiente. Você falava aí da CPI dos ônibus que eu participei, né? E sem dúvida alguma o debate da mobilidade urbana vai estar articulado com o plano diretor, mas há uma outra CPI que eu fui presidente, a CPI das enchentes, onde esse debate da questão do urbanismo e, portanto, da forma como a cidade se organiza, do planejamento urbano é essencial. A gente acumulou muito conhecimento para agora fazer o debate do plano diretor e defender uma cidade, de fato, de direitos, né, para o cidadão carioca. Eu acho que esses são alguns desafios. Ainda tem um último desafio, me perdoe por me alongar nessa resposta, mas que é a questão do plano municipal de cultura, né? A cultura é sempre uma política que é desprezada, que se acha uma política menor, mas não é, ainda mais em períodos em que a gente precisa da recuperação econômica da cidade e também da questão da garantia de direitos, da construção de uma sociedade melhor. A cultura é essencial para isso e nós estamos diante do desafio de aprovar na Câmara dos Vereadores o Plano Municipal de Cultura, que definirá as metas da política de cultura na cidade do Rio de Janeiro para os próximos 10 anos. Então nós vamos enfrentar também esse desafio junto com os trabalhadores da cultura, com os fazedores de cultura da cidade do Rio de Janeiro. Então, escolas preparadas para receber os alunos no pós-pandemia, sistema de saúde organizado para enfrentar a segunda onda, plano diretor para organizar a cidade, disputar o modelo de cidade e plano municipal de cultura para a gente definir as metas da política de cultura para os próximos 10 anos, são, sem sombra de dúvidas, os 4 primeiros temas que nosso mandato vai enfrentar, sem abrir mão de fazer todo e qualquer debate que vier pela frente na cidade do Rio de Janeiro. E você pensa em alçar voos mais altos no futuro, Tarcísio? Quem sabe se lançando como candidato à prefeitura? Infelizmente, o resultado eleitoral este ano não foi nada bom para a esquerda na disputa pelo cargo máximo no nosso município. Então, Anderson, minha vontade agora é seguir com esse mandato de vereador, que eu fui eleito, portanto tenho responsabilidade no Legislativo Carioca,
e discutir o futuro não só com o PSOL, e é preciso que a gente pense o futuro e o pessoal que cresce nessas eleições na sua bancada e cresce no país inteiro, e com uma responsabilidade enorme, né? Nós precisamos propor a construção da unidade de esquerda também aqui no estado do Rio de Janeiro de variadas formas. Temos a eleição em 2022 decisiva para o futuro da nossa sociedade, né? Eu costumo dizer que a gente vai virar o jogo contra o bolsonarismo, mas nesse dia 15 de novembro a gente só fez o primeiro gol para virar essa partida que precisará ser virada em 2022 e, portanto, há sim um debate a ser feito sobre a construção da unidade da esquerda em torno de um projeto para o estado do Rio de Janeiro e para o país. Né? O futuro, a eleição de daqui a 4 anos ainda está distante, a gente tem muitas tarefas pela frente e por enquanto eu quero exercer o mandato com, né, a responsabilidade desses mais de 86 mil votos e ao mesmo tempo trabalhar incansavelmente pela construção de uma unidade, de um projeto de esquerda, em torno de um projeto, em torno de propostas, não em torno de nomes, para que a gente possa de fato continuar virando, né, ter a possibilidade de virar esse jogo contra o bolsonarismo e essa política do ódio em 2022. Né? Esse eu acho que é a tarefa fundamental ao olhar para o futuro político, tanto, né, o meu futuro político, daquilo que eu como figura pública me coloco a serviço dos movimentos sociais, a serviço da luta de classes, a serviço da luta de trabalhadores e trabalhadoras, e pensar no melhor posicionamento, a melhor situação em que eu posso colocar o capital político que tem herdado, a capacidade, o acúmulo que essas lutas trazem. Como será feito isso ainda é cedo, mas sem sombra de dúvida, se a gente não começar a pensar agora, a construir agora a unidade necessária para 2022, tanto na disputa da presidência da República quanto na disputa do governo do Estado, nós podemos chegar às eleições de 2022 de novo fragmentados. Isso não é bom, isso não será positivo e a gente precisa, de fato, unificar as esquerdas, como algumas candidaturas estão mostrando aí no Brasil afora, e que podem servir de exemplo, experiências com dados positivos e negativos para que a gente construa aqui no Rio de Janeiro também uma experiência exitosa de unidade da esquerda. Agora o PSOL, Tarcísio, passa a ter a maior bancada na Câmara dos Vereadores, com 7 parlamentares, ao lado de republicanos e democratas, ou seja, o partido ganhou uma cadeira no plenário do Palácio Pedro Ernesto, algo que acabou surpreendendo até mesmo a direção da legenda. O que pode representar o fato de o PSOL passar a ser o partido com mais vereadores na Câmara, Tarcísio? Você acha que isso pode dar musculatura para se estabelecer uma oposição bem definida contra quem for eleito prefeito, Eduardo Paes ou Marcelo Crivella? Como é que deve ser a atuação dos partidos da dita esquerda lá na Câmara? Não esquecendo que ainda há um número muito significativo de representantes das velhas oligarquias que dominam a política na nossa cidade há décadas. Pois é, Anderson, essa é uma boa pergunta, porque a gente precisa esclarecer o ouvinte aqui do programa Faixa Livre e a sociedade em geral, de que o fato do pessoal ter uma das maiores bancadas não significa que nós temos a maioria na Câmara, né? Nós somos 7 vereadores em 51. E nós podemos lembrar aqui que, do ponto de vista da esquerda, nós poderíamos contar com tranquilidade com os 3 vereadores eleitos pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, e, portanto, faríamos uma bancada de esquerda na Câmara dos Vereadores de 10 vereadores em 51. Isso está longe de ser maioria, né? Está longe de ser maioria. E isso, portanto, dá uma limitação de que a gente, embora tenha sido um resultado muito importante, o fato de termos tido uma bancada com 7 vereadores é muito bom. Termos ampliado a bancada, mesmo num cenário de uma campanha muito difícil, é espetacular, né? Portanto, eu estou muito orgulhoso dessa vitória do nosso partido, mas a gente tem que ter consciência de que nós não temos a maioria na Câmara e seremos uma oposição aguerrida, forte, propositiva. Nós não vamos deixar essa galera sossegar, os poderosos de sempre sossegar. Vamos honrar cada voto que a gente teve, que é um voto para que a gente exerça o papel de fiscalizador, seja ele com Paes, seja ele com Crivella, mas a gente não precisa, não podemos cair na ilusão de que o fato de ser na maior bancada significa que a gente tem a maioria, né? Só para a gente ter uma ideia, para propor uma CPI na Câmara dos Vereadores é preciso de 17 vereadores apoiando. Se nós contarmos a nossa bancada e a bancada do PT, nós chegamos só apenas a 10. Temos que conquistar 7 outros vereadores para apenas propor uma CPI.
Portanto, com tranquilidade, com calma, até porque vão se formar blocos na Câmara de Vereadores e desses partidos que você mesmo está citando, partidos da velha política, fisiológicos, se formarão em blocos para fazer o tempo inteiro com o objetivo de ter mais do que 7, que é o nosso número, ou mais do que 10, que é o número da esquerda, para tentar diminuir a capacidade da esquerda atuar dentro do parlamento. A luta é difícil, a luta é árdua, a gente está virando o jogo, mas a gente ainda não ganhou a partida e por isso eu estou muito animado, muito empolgado, mas também consciente das limitações e dificuldades que nós vamos enfrentar nos próximos 4 anos. Pensando justamente nesse conservadorismo da Câmara Municipal, Tarcísio, você acha que faltou renovação? Apenas 17 cadeiras foram substituídas no parlamento, 34 vereadores foram reeleitos. O que é que leva a população do Rio de Janeiro a manter um parlamento que, em sua maioria, se aliou aos crimes cometidos pelo prefeito Marcelo Crivella, arquivando um processo de impeachment contra o bispo licenciado com provas robustas? Faltou diálogo com as pessoas? Olha, Anderson, primeiro, esse tipo de renovação, tamanho de renovação de cerca de 1/3 da Câmara de Vereadores é o patamar histórico de renovação dos parlamentos no Brasil. Né? O ponto fora da curva foi em 2018, onde houve uma renovação de 50% na Alerj, mas por conta dessa força da onda de ódio, da onda bolsonarista, que não se repetiu agora em 2020. Esse é um fenômeno que alguns pesquisadores têm tentado estudar bastante, né? Ou seja, a questão é de que um vereador que já tem um mandato, ele tem muitas vezes a possibilidade de uma máquina, a partir de uma lógica fisiológica e da pequena política, de ganhar mais votos, né? Ele muitas vezes recebe mais recursos do partido, muitas vezes ele tem mais atuação para conseguir obras eleitoreiras que revertem em votos no momento da eleição, nessa lógica do velho toma lá da cá desde os tempos do coronelismo, né, da Primeira República Brasileira. É claro que o pessoal não entra nesse jogo, não é assim que a gente conquista nossos votos, mas grande parte daqueles 34 vereadores eleitos trabalhou dessa forma. É claro, tem ali vereadores que têm uma base, um recall eleitoral de outras legislaturas muito importante. Tem gente, né, de direita que tem mandatos absolutamente respeitados e atuantes na Câmara dos Vereadores. Vou citar apenas 2. O vereador César Maia, ex-prefeito da cidade, e a vereadora Tereza Berger. São 2 vereadores, por exemplo, que têm mandatos muito atuantes. Né? Então, portanto, não são todos os 34 que agem desta forma que eu acabei de descrever. Né? Mas... Na verdade, eu explico essa coisa de uma renovação que parece baixa, embora as pessoas estejam muito fartas com a política. A perspectiva, inclusive, de que as pessoas que estão fartas com a política acabaram não indo votar, votaram nulo, votaram branco, e que muitas vezes isso favorece a esses candidatos que têm alguma coisa da máquina pública na mão, indicação de alguns cargos, né, a possibilidade de usar essa lógica das obras como forma de troca de votos. Isso fortalece essa velha política, ou seja, um certo fastio, uma certa indignação, frustração da população com a velha política, não se reverte em renovação, porque a pessoa muitas vezes acredita que todo mundo que está na política é daquela mesma forma, e se todo mundo é assim, eu vou votar no cara que eu mais conheço, eu vou votar no cara da minha rua, no cara que fez a obra, etc. A bancada do PSOL, o PSOL luta contra essa perspectiva e tenta fazer dos processos de campanha, processos também de educação política, de conscientização política, para que a gente possa, inclusive, dialogar com esses, né, que esses estão frustrados, indignados com a política, para que eles possam agir também no sentido de uma renovação, não só nos nomes, mas também nas práticas, né, nos métodos, né, que precisam ser renovados sem sombra de dúvida. É um caminho, né, e o caminhar, né, não se resolve de uma hora para outra, é um passo de cada vez. Eu acho que a renovação é pequena, mas também a renovação de 2 anos atrás, que foi uma renovação grande, não resolveu, porque eram pessoas da velha política, né, que se fingiam de novidade, de antissistêmicos e que enganaram a população. Essa frustração, inclusive, da população aumentou. Eu acho que grande parte da abstenção recorde que tivemos, ela se deve sim à pandemia, mas se deve também a essa frustração da população com a política em geral. Falando agora da eleição para prefeito, Tarcísio, não há muito que se comemorar pela esquerda. Nenhuma das candidaturas que se alinham aos ideais progressistas foi ao segundo turno. Tínhamos aquela disputa entre Marta Rocha e Benedita da Silva contra o Crivella pela segunda vaga, mas o resultado de certa forma surpreendeu pelo que víamos nas pesquisas, com o atual prefeito ficando mais de 10 pontos percentuais à frente de ambas. Já a Renata Souza também ficou pelo caminho, com um resultado muito tímido, pouco mais de 3% dos votos válidos.
A minha pergunta a você é bem objetiva, Tarcísio. Onde é que a esquerda errou? Olha, eu acho que um erro claro nesse processo foi a gente não ter sido capaz de construir a unidade, né? Havia uma proposta de unidade em torno do nome do deputado federal Marcelo Freixo, meu companheiro de tantas lutas. Essa unidade não se construiu porque PDT e PSB não quiseram construir essa unidade. Isso fez com que ele retirasse a candidatura, né? E o PDT e o PSB apostaram no nome da Marta Rocha, enquanto o PT apostou no nome da Benedita, e nós do PSOL apostamos na manutenção, inclusive, de um nosso projeto para a sociedade, apresentar esse projeto no nome da Renata Souza, né? A inexistência de debates na televisão que pudessem fazer com que o eleitor comparasse melhor e descobrisse, entendesse melhor a proposta da nossa candidatura, inviabilizou que Renata pudesse crescer nas pesquisas, né? Renata foi uma excelente candidata, fez uma campanha muito corajosa, muito importante para a história do nosso partido, mas é verdade que muitas vezes o debate, o apelo ao voto útil, seja para Marta, seja para Benedita, sugou parte dos nossos votos, do nosso tradicional eleitorado, né? A chapa de vereadores teve 289 mil votos, um pouco menos de 290 mil votos, Renata teve um pouco menos de 90 mil votos, ou seja, nós temos aí uma coisa de voto útil, de fato. Só que esse voto útil foi insuficiente, exatamente porque a gente tem subestimado a força do voto conservador, evangélico, pentecostal na cidade do Rio de Janeiro, e até as pesquisas não têm sido capazes de avaliar isso. Isso aconteceu com o Witzel há 2 anos atrás, aconteceu novamente agora com Crivella, de menor tamanho, mas aconteceu, e a gente precisa, por certa forma, olhar para esse fenômeno, analisar e ver o que a gente aprende agora para o futuro, né, desse ponto de vista, né? É claro que me parece que, apesar do bolsonarismo ter sido derrotado nas eleições país afora, alguns elementos precisam ser considerados. O apoio do presidente Bolsonaro ao Crivella reverteu parte da rejeição que o Crivella tinha, e ele conseguiu assim chegar a 21%, mais de 20% dos votos válidos na cidade do Rio de Janeiro, né? E agora vamos para um segundo turno muito difícil, ou seja, nenhuma das duas candidaturas de fato expressa o programa da esquerda. Mas eu acho que do ponto de vista da esquerda o que a gente precisa é como é que a gente constrói as bases para fazer uma unidade em 2022, tanto para o governo do estado quanto para o pleito nacional, e essa unidade precisa ser em torno de projetos e não em torno de nomes, e chamar a responsabilidade de todos os partidos, e aí eu não estou dizendo também a responsabilidade do próprio PSOL, para que a gente construa as bases dessa unidade para derrotar de vez o bolsonarismo em 2022. A batalha de 2020, né, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, ela tem vitórias e tem problemas, tem derrotas, mas, né, eu acho que a gente o pessoal sai desse pleito eleitoral com um saldo positivo sem sombra de dúvida, né? E Renata Souza e Ibis Pereira, nossos candidatos majoritários, nossos coprefeitos, saem, na minha opinião, fortalecidos, mesmo que tenham sido vítimas dessa ideia do voto útil que não reverteu numa candidatura de esquerda no segundo turno. Você acha que se o Marcelo Freixo estivesse na disputa no lugar da Renata, o resultado poderia ser outro? Você que é muito amigo do Freixo, chegou a dialogar com ele a respeito desse resultado? Você acha que ele se arrependeu de abrir mão da disputa pela Prefeitura do Rio? Olha, Anderson, eu e o Marcelo conversamos muito rapidamente por telefone depois do resultado e marcamos uma conversa apenas para a próxima semana, em que a gente possa dialogar com mais calma, né, sobre isso, onde nossas agendas permitam isso, né? Marcelo está muito engajado na perspectiva de construir o apoio para o Guilherme Boulos em São Paulo, que é um elemento importante, né? Está muito engajado na questão da campanha do Edmilson em Belém do Pará, está engajado na construção da unidade em torno da campanha da Manuela em Porto Alegre, né, tentando discutir a situação em Fortaleza, em São Paulo, em Aracaju, numa série de cidades, e, portanto, o Marcelo está cumprindo esse papel, está com uma agenda ainda muito, muito intensa, né, neste segundo turno. A minha impressão é de que não, ele não se arrependeu disso, ele, na verdade, segue com a perspectiva de que só valeria a pena ter sido candidato se a gente tivesse construído a unidade da esquerda, né, e isso não foi possível e não se deu, e, portanto, eu acho que não tem essa perspectiva de arrependimento. Na política, a gente toma decisões avaliando, né, o cenário, toma decisões com trajetórias e também impressões pessoais, porque são impossíveis de serem excluídas completamente das nossas avaliações políticas, mas a gente olha para frente, né, e olha para frente para aprendendo com o que aconteceu de acertos e erros no presente, pensar num futuro onde
a situação seja melhor. A nossa preocupação sempre é como é que a gente faz para melhorar a vida das pessoas e não apenas como a gente faz para ter resultados eleitorais. Marcelo Freixo é uma figura muito importante no partido, do qual a gente, né, tem tido algumas poucas divergências recentemente, mas que são divergências que serão resolvidas na conversa, no diálogo, e que certamente ele estará conosco construindo esse projeto para 2022, um projeto de unidade da esquerda e pensando o futuro do nosso partido da esquerda com toda a trajetória exemplar e espetacular dele como figura pública, né? E é claro, somando aí uma série de outras figuras públicas que são lançadas e que se projetam a cada eleição, né? Ou seja, a própria Renata e o Ibis, Renata já deputada estadual, com uma votação grande, o Ibis agora, né, como candidato a co-prefeito, são duas figuras importantes. Além disso, toda a nossa bancada de deputados estaduais, deputados e deputadas estaduais, deputados e deputadas federais, né, outros vereadores recém-eleitos, vereadores que não conseguiram renovar o mandato, mas seguem com importância no nosso partido, como Renato Cinco, Brizola e Babá. Todas essas figuras vão fortalecendo o partido e mesmo que divergências existam entre nós em determinados momentos, seguiremos construindo esse instrumento, que será um dos instrumentos responsáveis pela transformação da realidade, não apenas o único instrumento, né, mas um dos instrumentos, e a gente vai se colocando a serviço das lutas. E nesse segundo turno, Tarcísio, qual deve ser a posição do PSOL com Marcelo Crivella e Eduardo Paes na disputa? O deputado federal Marcelo Freixo disse que apoia um voto crítico em Eduardo Paes porque a missão mais importante nesse momento é derrotar o Crivella. Você também defende essa postura? Olha, o partido vai se reunir nessa quarta-feira, a executiva do partido, para debater e tirar uma posição oficial do partido, e eu vou acatar e seguir a adesão, vou contribuir com ela, não apenas acatar, eu vou participar do debate. No debate eu vou defender algo que eu concordo em parte com o Marcelo, ou seja, nossa principal tarefa é derrotar o bolsonarismo, e ao derrotar o bolsonarismo é se colocar contra Crivella, e portanto eu acho que essa posição é uma posição muito similar ao que tivemos há 2 anos atrás no segundo turno, onde eu era o candidato a governador, de que a gente, né, aponte uma perspectiva de que Crivella nunca mais, né, Crivella nunca, Crivella não, fora Crivella, e é por aí que a gente deve ter o posicionamento do partido. Isto significa que algum tipo de apoio ao Eduardo Paes? De forma alguma. Nós seremos oposição, não vamos negociar nenhum tipo de apoio e vamos orientar a nossa militância a essa perspectiva. Crivella nunca mais, né? Crivella fora Crivella, porque isso também significa a derrota da candidatura clara e marcadamente bolsonarista. O Eduardo Paes em nenhum momento se assumiu como anti-Bolsonaro e, portanto, isso também é um elemento pelo qual nós não devemos ter nenhum tipo de posição mais de apoio explícito ao Eduardo, né? Mas, sem sombra de dúvida, a candidatura bolsonarista, que representa o fundamentalismo religioso, que representa um conservadorismo do ponto de vista, né, do machismo, da misoginia, da LGBTfobia, etc., está representado na candidatura do Crivella e, portanto, como muitas vezes acontece no segundo turno você vai por eliminação e desse ponto de vista a nossa posição, a posição que eu vou defender na reunião do partido, mas, e se não for vitorioso, eu vou defender a posição do partido a partir dali, é de nenhum voto em Crivella, Crivella nunca mais. Não foi só aqui no Rio de Janeiro que o pessoal ganhou espaço, Tarcísio. Em São Paulo, o partido triplicou sua bancada na Câmara dos Vereadores da capital, passando de 2 para 6. Nós já podemos dizer que o PSOL é o partido mais relevante da esquerda no nosso país, Tarcísio. Ainda que numericamente o PT esteja bem à frente, o partido vem perdendo espaço nos últimos anos. O PSOL, ao contrário, vem ganhando força. Olha, Anderson, como você mesmo disse, eu acho que ainda não é possível afirmar que o PSOL é o partido mais relevante da esquerda no país, né? O PT, de fato, ainda tem um peso institucional e um peso nos movimentos sociais, no movimento sindical, muito maior do que o PSOL, né? Mas é fato que há uma inversão aqui. Enquanto o PT tem perdido espaço, o PSOL tem ganhado espaço. E, portanto, é um processo. Mas eu acho que mais importante do que ficar comparando, né, o PT com o PSOL é entender o quanto as propostas de esquerda vão crescendo e ganhando forças, né, na sociedade.
né, eu tenho a minha insistência sempre é de que a gente tenha um projeto de esquerda e que esse projeto de esquerda possa ser abraçado pelos militantes, né, de todas as agremiações partidárias e até de não agremiações partidárias que possam se encantar com eles, né? Ou seja, debater um projeto de sociedade que combata as desigualdades, que retire poder dos poderosos, que dê poder, né, que empodere as organizações da classe trabalhadora, né, de que resulte na questão do combate à desigualdade social. Eles precisam estar construídos num projeto e que, se esse projeto for abraçado por militantes de variadas agremiações, é isso que importa, é isso que conta, né? Então eu sempre defendo para dentro do pessoal que a gente construa projetos sólidos, didaticamente debatidos com a sociedade, que sejam cada vez mais claros e mais nítidos, que a gente reveja posições para avançar no diálogo com a população, que a gente se fortaleça com as lutas sociais, com os movimentos sociais. Eu sempre defendi de que o partido, seja ele qual for, precisa estar a serviço das lutas e não o contrário, né? As lutas não podem estar a serviço dos partidos. Isso significa de que o mais importante para que o pessoal se torne mais relevante ainda na vida da sociedade brasileira é que o pessoal se enraize nas lutas sociais. E esse é o papel fundamental. O pessoal ainda precisa fazer isso, por exemplo, na região do Grande Rio, na região da Baixada Fluminense, né? Nós ainda não conseguimos eleger vereadores na maior parte das cidades do estado do Rio de Janeiro. Tivemos vitórias importantes, como Yuri em Petrópolis ou como Josemar em São Gonçalo, né? Só para citar 2 exemplos. Mas a gente ainda, e apesar de que uma campanha linda, por exemplo, em Duque de Caxias, não conseguimos uma vaga na Câmara de Vereadores. Rose Cipriano e o Égile Teixeira são lideranças importantíssimas que ainda não conseguiram espaço. Portanto, é preciso que a gente avance com um programa genuinamente de esquerda, com diálogo com a população, com organização partidária, com vinculação com os movimentos sociais. E isso naturalmente, né, vai trazer mais força para o pessoal, que vai ganhando relevância na sociedade, que vai disputando corações e mentes, né, disputando e cumprindo um papel de contra-hegemonia importante, que é isso que importa, né? Nossos inimigos são o bolsonarismo, o conservadorismo, o fundamentalismo, a extrema-direita. Nossos inimigos estão lá, né? E a gente precisa construir um projeto de esquerda, e tem muita gente que também acredita no projeto de esquerda no PT, gente também no PDT, no PSB, no PSTU, na Unidade Popular, no PCO, no Partido Comunista Brasileiro, no Partido Comunista do Brasil, no PCdoB, todas essas figuras e militantes, a gente precisa tentar, de uma certa forma, unificar em torno de um projeto que possa ser generoso bastante para abarcar, né, quem de esquerda está nessas agremiações, porque infelizmente a gente sabe que em alguns desses partidos também existem figuras que não são necessariamente de esquerda, mas que a gente consiga assim ganhar força em torno de um projeto de esquerda e não apenas em torno de um partido. O partido é essencial para isso acontecer, e eu defendo que o PSOL seja sempre um dos partidos que se apresente desta forma, disposto a debater, a construir um projeto, disposto a ouvir os diferentes dele dentro da esquerda, que possa inclusive dialogar com a população para construir o processo da disputa da hegemonia. Agora, muitos analistas dizem por aí, Tarcísio, que o PSOL é mais uma legenda do que um partido, ou seja, ele elege muitos parlamentares, mas pouco se apresenta como opção em eleições para cargos no executivo. Você concorda com essa análise, Tarcísio? De forma alguma, Anderson. Acho que o pessoal tem crescido, e diferente do que obviamente foi o PT nos anos 80, que vinha com a força do novo sindicalismo, das comunidades eclesiais de base, de um movimento sindical muito forte, um movimento social muito forte, o pessoal se criou numa quadra histórica muito mais difícil, né? Onde tínhamos um governo de esquerda que não implantava o projeto e o processo de esquerda como nós gostaríamos, e que uma esquerda que acabou se adaptando a estruturas de poder. Depois o pessoal tem que enfrentar essa onda bolsonarista, portanto é mais demorado que o pessoal se apresente com força suficiente para disputar as eleições municipais. Mas, né, nós chegamos ao segundo turno na cidade do Rio de Janeiro em 2016. Eu fui o terceiro colocado para governador do estado em 2018. Nós estamos neste momento disputando o segundo turno em 2 capitais, em Belém do Pará e em São Paulo, a maior cidade do país. Temos candidaturas representativas que estão se apresentando cada vez mais fortes em cidades médias e nas capitais. Esse é um processo, Anderson. O pessoal, se você olhar hoje, por exemplo, eu estava olhando a lista dos vereadores, dos 33 vereadores eleitos em capitais, e ainda não consegui, portanto, olhar os outros quase 50 que tem fora das capitais. Você vai ver um partido jovem, militante, com força de negros e negras, de mulheres, né, de LGBTs, de uma juventude que sonha, com multiplicidade, inclusive, de propostas e projetos, que está incorporando uma carga de esperança no futuro muito forte, muito forte. Eu acho
que nós seguiremos crescendo e seguiremos crescendo desta forma, abertos ao diálogo, como um processo de serviço à sociedade, e aí, à medida em que esse crescimento acontecer, cada vez mais as cidades do Executivo vão estar, né, nós vamos ganhar eleições para o Executivo e vamos poder mostrar o quanto dessa esperança, desse acúmulo nesse processo eleitoral, mas sobretudo o acúmulo nos movimentos sociais, pode se traduzir em políticas públicas do Poder Executivo para a garantia de direitos das pessoas. Portanto, discordo dessa análise, mas entendo, é preciso que as pessoas entendam que tudo é um processo histórico e cada conjuntura, as condições materiais onde ocorrem as eleições precisam ser consideradas. Afinal, somos marxistas, materialistas, né? E temos que entender os processos históricos na sua correlação de forças, na sua conjuntura em cada uma delas, e não tenho dúvida de que a gente está virando o jogo, e à medida em que a gente for virando o jogo, o pessoal se apresentará com ainda mais força. Para encerrar, Tarcísio, qual é o conselho que você, o mais votado vereador do Rio de Janeiro, dá para essas novas figuras que chegam à Câmara pelo PSOL? A Mônica Benício, a Thaís Ferreira, o William Siri. O que é que você sugere a eles? Olha, eu acho que a gente tem sempre que estar aberto ao diálogo, né? Aberto a aprender com os diferentes e os indiferentes. Eu tenho muita esperança nesses 3 mandatos novos, e além disso, no mandato Chico Alencar, né? Que aí você, com razão, não coloca o Chico Alencar nesse rol porque é isso, para o Chico eu também vou aprender muito com eles, e a gente vai fazer um trabalho coletivo, de bancada, né? Ou seja, cada um deles, né? A Mônica Benício, minha querida companheira, que está, né, carregando uma parte importantíssima do legado de Marielle Franco, é uma urbanista, é alguém que vai nos ajudar a pensar essa questão da cidade, vai trazer a pauta LGBT, e portanto uma pauta importante que estava sem alguém que pudesse apresentar. Então, ao mesmo tempo, o debate sobre o modelo de cidade, a pauta LGBT. Thaís Ferreira, jovem militante, negra, mãe, né, de periferia, né, que vai também apresentar. Eu acho que mais do que conselho, a gente tem que estar aberto a ouvir o que essas pessoas têm para apresentar e acrescentar ao pessoal. Siri é uma juventude, um cara evangélico da Zona Oeste, olha que ganho para a bancada do PSOL, né, a presença dele na nossa bancada. O Chico Alencar, com toda a sua experiência e sua trajetória ao longo de tantos mandatos, vai incorporar e vai trazer muita potência para essa bancada. Além disso, aqueles que permaneceram, Paulo Pinheiro, a defesa da saúde pública, do SUS, é um debate fundamental. Marcos Paulo, que tem o debate da questão da defesa dos animais, uma pauta tão importante para a cidade do Rio de Janeiro. Eu queria ainda destacar que as nossas 2 primeiras suplentes, Luciana Boatê e Mônica Cunha, são mais 2 mulheres guerreiras que fizeram campanhas lindíssimas, que têm um projeto importante para a sociedade, que precisam e devem ser incorporadas na perspectiva de que propostas elas podem apresentar e etc. São lideranças importantes que a gente está colhendo parte dos frutos, ainda há vários, né? E além disso, né, os 3 vereadores que não renovaram seus mandatos na nossa bancada também merecem todas as nossas homenagens e seguirão firmes na luta, sem sombra de dúvida, nas lutas que construiremos fora e dentro do parlamento, né? Renato Cinco, um companheiro com quem eu aprendi tanto, que fez 2 mandatos tão brilhantes na Câmara dos Vereadores, né? Leonel Brizola, que carrega a história no sobrenome, mas uma história aguerrida, né? de uma incansável luta contra o fundamentalismo e ao mesmo tempo em defesa da democracia e do legado de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, e Babá, né? Fundador do PSOL, com tanta garra nos movimentos sociais, que defendeu servidores públicos, o debate da questão da Conlurb, dos servidores terceirizados na cidade do Rio de Janeiro, tem tanto a continuar contribuindo para as lutas sociais, né? Portanto, eu acho, Anderson, que mais do que conselhos, eu só tenho que comemorar a chegada desses novos companheiros, ter muito orgulho daqueles companheiros que não conseguiram renovar o mandato e ter muita esperança no futuro, porque o pessoal está recheado de tantos e tantos nomes bons, tantas figuras tão representativas de tantas e diversas lutas, que nós só temos a ganhar, a sociedade carioca só tem a ganhar nesse momento. Tarcísio Mota, muito obrigado mais uma vez por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Em nome de toda a equipe, eu te parabenizo pela grande eleição que você teve no último domingo. Te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Muito obrigado, Anderson, muito obrigado. Obrigado, inclusive, por sempre vocês abrirem espaço, né? Eu sempre estou aqui no programa Faixa Livre, muito orgulhoso desse programa, desse trabalho que vocês fazem, de comunicação alternativa, de comunicação de esquerda, usando um meio de comunicação importante como é o rádio, tamo junto, né? E aí eu queria aproveitar esse meu veículo eu sei que muitos dos meus eleitores estão aí ouvindo o programa, porque sempre escutam, para agradecer cada voto,
cada panfleto distribuído, cada adesivo colado no peito, cada mensagem de zap que cada um mandou para os seus grupos familiares. Essa vitória não é uma vitória minha, é uma vitória coletiva, muito coletiva, de 86.243 pessoas. E é uma vitória ainda mais coletiva quando a gente pensa na bancada que o pessoal elegeu, ainda mais coletiva quando a gente pensa na beleza das propostas e da coragem da campanha de Renata Ibis, e é muito mais coletiva quando a gente pensa o futuro que a gente tem pela frente. Olha, o futuro está indeterminado, a gente vai virar esse jogo e vai depender daquilo que a gente fizer agora, daquilo que a gente fizer hoje, daquilo que a gente fizer daqui a pouquinho, daquilo que a gente fizer no mandato que a gente vai construir, que eu quero que seja construído de forma muito coletiva. Siga a gente nas redes sociais, interaja, vamos interagir, vamos assistir as sessões da Câmara também, vamos incorporar aqui, já colocar na cabeça que nós temos um debate importante, que é o plano diretor, colocar na cabeça que a gente tem muita luta pela frente, é a luta que muda a vida, como a gente sempre usou, e aí, agradecendo a todo mundo, agradecendo especialmente aí aos ouvintes do Faixa Livre e à equipe aí do programa Faixa Livre, que sempre me trata tão bem. Muito obrigado por tudo. Vamos que vamos, o futuro tem que ser agora. Só a luta muda a vida. Beijo. Conversamos aqui com o professor do Colégio Pedro II e vereador reeleito no Rio de Janeiro pelo PSOL, Tarcísio Mota. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o jornalista Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes e espectadores aí do programa Faixa Livre. Um abraço para você, para toda a equipe da Band e da produção do nosso programa. Henrique, muito obrigado por mais uma vez você dialogar conosco aqui no programa. Henrique, esse primeiro turno das eleições municipais que aconteceu no último domingo nos confirmou uma série de questões que nós debatemos aqui no Faixa Livre há tempos, especialmente no que diz respeito à relevância dos partidos de esquerda no cenário político nacional. Nós vamos conversar sobre isso no decorrer da nossa conversa, mas primeiro, Henrique, eu gostaria de uma análise sua mais geral do que foi essa votação do dia 15. O que é que mais te chamou a atenção? Bom, Anderson, de uma maneira geral, eu vou apenas citar alguns aspectos que eu acho que são importantes destacar, não é? Que a gente pode fazer uma primeira leitura do resultado desse processo eleitoral, pelo menos no primeiro turno. O crescimento da abstenção, está óbvio aí nos dados, o crescimento do DEM, principalmente nas capitais, mas também em cidades médias e cidades do interior, o crescimento dos chamados partidos do Centrão, não é? PP, PSD e essa turma, a redução da participação dos partidos de centro-esquerda, com perdas consideráveis em prefeituras do PT, do PDT, do PSB, do PCdoB e também da Rede, a redução da presença do MDB, bastante considerável em termos de prefeituras, mas precisamos lembrar, ainda assim é o partido que isoladamente tem o maior número de prefeituras e de vereadores, ou seja, aquele partido que ainda tem maior capilaridade, o que lhe dá, não é, importância política na hora das alianças e definições. E também o crescimento em votos dos partidos mais ideologicamente mais comprometidos à direita, né? Como PSL, Patriotas, PSC, onde geralmente se abrigam, não é só neles, os milicianos, os pastores neopentecostais, candidatos, etc. e tal. Né? E tem, obviamente, um aspecto que a gente vai analisar ao longo aqui da entrevista, que é a questão do Bolsonaro. Afinal, o Bolsonaro ganhou, perdeu, empatou? Qual foi o desempenho do Bolsonaro e do bolsonarismo? Essa abstenção recorde te impressionou, Henrique? Mais de 32% dos eleitores não foram às urnas aqui no Rio de Janeiro. No Brasil, o índice médio ficou em 23%. Isso é culpa só da pandemia, na sua opinião, ou esse desencantamento da população com a política tem uma parcela maior de culpa? Bom, Anderson, eu acho que essa abstenção recorde, junto com a quantidade de votos nulos e brancos, está criando uma espécie de um movimento, não é, genuíno pelo fim do voto obrigatório no Brasil. Se você somar o número de abstenções, votos nulos e brancos, você vai ver que ultrapassa, muitas vezes, em muito, a votação dos principais candidatos
nas capitais, né? E às vezes até somado o primeiro e o segundo lugar. Então, quer dizer, o eleitor, ele mesmo está construindo um movimento pelo fim do voto obrigatório no Brasil. Como isso vai se consolidar, não é bastante complicado, porque os partidos políticos, não é, em sua maioria, infelizmente no Brasil, sem nenhum compromisso coerente do ponto de vista ideológico, de gestão e administração pública, não é, vivem disso. Não é? Os partidos vivem disso, vivem do fundo partidário, vivem do seu desempenho político-eleitoral, não é? Isso tudo cria uma teia de interesses, não é, que está longe, não é, de ser o interesse do eleitor comum. Agora, a gente precisa observar também que esse crescimento da abstenção, ou seja, do eleitor que não vai à urna e prefere justificar, né, a sua atitude, é fruto, claro, também do desencantamento com a política e da prevenção, no momento em que as pessoas, sobretudo as pessoas de mais de 60 anos, as pessoas idosas, não é? As famílias, enfim, passaram a ter uma atitude de mais cuidado, né? Elas são mais vulneráveis. E muita gente nessa faixa etária certamente não foi votar, com receio da pandemia. Não é? Então, eu acho que a gente precisa observar esses aspectos aí. Mas uma coisa eu também quero dizer, vejo algumas análises, às vezes até no campo da esquerda, de que o voto nulo, o voto branco, a abstenção, somados, são um repúdio total a essa institucionalidade. É preciso ter cuidado com isso, não é? É preciso ter cuidado com isso, não exagerar nas análises, porque isso às vezes é um voto muito mais, é um compromisso muito menor e mais despolitizado, não é? Daqueles que dizem isso tudo todo mundo é igual, não é? A leitura muitas vezes desse tipo de eleitor é essa, é despolitizada, não é? Eu não vejo nenhum tipo de perspectiva de avanço de consciência política, social, de repúdio a esse tipo de instituição para construir algo, não é, superior em termos de organização política da sociedade, lamentavelmente. Falando agora em sucesso eleitoral, Henrique, me parece que essa eleição tem dois vitoriosos no campo da centro-direita. Nunca esquecendo que ainda há o segundo turno para que nós possamos consolidar todos os resultados. O Democratas ampliou enormemente sua participação em prefeituras e parlamentos Brasil afora. O partido subiu de 268 em 2016 para 459 o número de prefeitos eleitos em primeiro turno, um acréscimo de 71,27%. Esse dado fica ainda mais claro quando falamos em número de eleitores, já que o DEM passou de 4.937.238 votos para 8.300.991, aumento um pouco superior a 68%. O PP também teve ampliação quando se fala de prefeitos eleitos, passando de 495, 4 anos atrás, para 682 em 2020. Enquanto isso, PSDB e MDB perderam, respectivamente, entre 25% e 40% do seu universo de votantes. Esses dados foram consolidados e compilados pelo jornalista Breno Altman. O que é que levou a essa ampliação do número de políticos do Democratas e os municípios do nosso país, Henrique? O fato de o partido liderar tanto a Câmara dos Deputados com o Rodrigo Maia, como o Senado com o Davi Alcolumbre, tem influência nesse quadro? Bom, Anderson, a gente precisa primeiro entender que o DEM tem tido, as lideranças do DEM, no último período, sobretudo agora, né, no governo do Jair Bolsonaro, tem tido um protagonismo, tem assumido um protagonismo fundamental no plano do debate político nacional. Não é só o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, não é, na Câmara e no Senado. E também o ex-ministro Mandetta polarizou o debate todo sobre a saúde, a pandemia, o que é que o Ministério da Saúde deveria ter feito, deixar de fazer e tudo mais. E a sociedade acaba tendo uma impressão, muitas vezes, falsa do que é o DEM. Não é? Vamos lembrar, né? O DEM é herdeiro do PFL, que é herdeiro do PDS, que foi herdeiro da Arena, o partido da ditadura militar. Então o DEM é um partido de direita, não é partido de centro,
como a Rede Globo quer construir essa narrativa. É um partido de direita. O problema, e aliás eu ouvi ontem um debate muito interessante em outra emissora, que os analistas levantaram uma questão que eu achei crucial. É que a gente se acostumou com o discurso da extrema-direita, do Jair Bolsonaro e seus aliados, não é? E acaba achando que o discurso do DEM é um discurso mais moderado, é um discurso assimilável, não é? É um discurso mais realista dentro do possível. Então acaba acreditando nessa conversa fiada de que DEM é de centro. Não, o DEM é um partido de direita, não é? E isso cria esse protagonismo, esse crescimento do DEM agora na eleição, é também obra dessa construção de bastidores do Rodrigo Maia com o ACM Neto, não é? O DEM ganhou já em 4 capitais no primeiro turno e deve vencer no Rio de Janeiro, com Eduardo Paes. Não é? Então, veja, o capital político que acumulou o DEM nesses 2 anos, não só pela atuação dessas lideranças nacionais, como também nas articulações que fez, não é? Está gerando uma reviravolta nesse campo da direita, ou chamar de centro-direita é o máximo que se pode. Essa aliança clássica do DEM com o PSDB. Isso deve ser invertido na próxima eleição. É mais provável que o DEM tenha uma cabeça de chapa, um candidato à presidência apoiado pelo PSDB, do que o PSDB, com seu desempenho fraco nessa eleição, não é, poder bancar um cabeça de chapa nessa aliança com o DEM, provavelmente. Por outro lado, Henrique, no campo da esquerda, o PT, ainda que tenha tido uma ampliação muito leve no número absoluto de votos, na casa dos 2%, perdeu mais de 31% das suas prefeituras. Em 2016, o partido elegeu em primeiro turno 254 prefeitos, contra apenas 174 este ano. Já o PSOL, que tem uma participação quase inexistente no executivo, passou de 2 para 4 prefeitos eleitos, mas no total de votos avançou 6,42%, de 2.098.633 para 2.233.374, bem como houve ganho na quantidade de vereadores, saindo de 56 para 75. Já o Partido dos Trabalhadores perdeu 8,21% de suas bancadas. Me parece que o PSOL desponta como o partido que mais avança no campo progressista. Você acredita que ele possa vir a ameaçar a hegemonia do PT na dita esquerda em um futuro próximo, Henrique? Olha, Anderson, o que eu penso é que o que o PSOL disputa com o PT é o eleitorado de esquerda, um eleitorado mais progressista, não é, mais posicionado nesse campo à esquerda. Não é? E cresce o PSOL, sobretudo nas capitais, onde o debate político costuma ser um pouco mais avançado, mais elaborado, onde existe uma intelectualidade junto às universidades, onde os centros de debate político, não é, são mais ativos do que no interior. Então é natural que um partido que tem esse perfil à esquerda, e o PSOL é um partido de esquerda, pelo menos tem se posicionado assim por enquanto, não é? Enquanto o PT ele vai cada vez mais se deslocando para o centro-esquerda. Minha opinião hoje, eu inclusive não coloco o PT como um partido de esquerda, não por nenhum tipo de uma visão de tentar, enfim, deixar o partido, caracterizar o PT como um partido de direita, não é isso. Mas o PT hoje é um partido de centro-esquerda, muito mais identificado com uma prática política institucional do que uma prática política de construção de movimentos de base, na juventude, não é? Entre os trabalhadores, não é? Nos bairros. Enfim, o PT perdeu isso. E os petistas sabem disso. Então, isso está dando uma virada. Não é? E o eleitorado, sobretudo das capitais, está identificando isso. Veja o avanço do PSOL em São Paulo, com Guilherme Boulos, em Belo Horizonte, com essa candidatura da Áurea, que cresceu bastante. Aqui no Rio, não é? Cresceu muito, apesar de
uma participação ruim na eleição para prefeito, em todos os aspectos, e já já a gente vai falar, mas a bancada de vereadores até me assustou, eu tinha uma análise diferente, achava que poderia decrescer, não, avançou, né? Então a gente precisa observar, não é, que quanto mais o PT modera o seu discurso e a sua prática política, não só institucional, mas também no plano das alianças, que cria todos esses inconvenientes que nós vimos aí, de Lava Jato, enfim, isso tudo que acabou vindo à tona, né, e atingindo, direto ou indiretamente, o Partido dos Trabalhadores, mas o eleitorado de esquerda e progressista se aproxima e se identifica com o PSOL. Então, isso ainda é um fenômeno que está restrito às capitais, que está se expressando cada vez mais nas capitais. Nós temos agora Belém também, não é? E outras cidades, Florianópolis, o crescimento do PSOL aí na campanha eleitoral, etc. e tal. A bancada de vereadores em todas as grandes cidades que cresceu bastante, né? Então, esse fenômeno ele pode ser identificado por isso, não é? Por essa análise. O Centrão e a extrema-direita também tiveram ganhos, Henrique. Os partidos mais fisiológicos, como o PSD, PL e Avante, cresceram aproximadamente 25% em número de eleitores e prefeituras e 15% na participação nos parlamentos. Os protofascistas avançaram mais de 90% em eleitores e prefeitos, enquanto nas câmaras municipais o avanço foi de 25%, em média. Vale lembrar que em 2016 ainda não tínhamos essa onda bolsonarista que varreria o país 2 anos depois. De toda forma, são dados bastante preocupantes, Henrique. É muito difícil você separar o Centrão desses partidos, vamos dizer assim, você chamou aí de protofascistas, né? PSL, o PSC, enfim, patriotas, que buscam mais essa identidade de extrema-direita. Não é? Por quê? Porque são partidos também que são permeáveis a toda essa prática fisiológica. Embora a gente vá entender e vá identificar que a maioria desses pastores neopentecostais, que são candidatos e milicianos e tudo mais, estão distribuídos, muitos nesses partidos que você chamou aí de partidos protofascistas, mas também na base desses partidos do Centrão, não é? Sobretudo na eleição de vereadores. Eu costumo dizer que essa gente é muito pragmática, não é? É muito pragmática, está na política para consolidar os seus interesses imediatos. Então, o discurso pode ser diferenciado em algumas questões, mas a prática política é difícil você separar essa turma de PSL, Patriotas e PSC, não é, de PP, DEM, PSD, Avante, PRO, Solidariedade, etc. e tal. Eles são muito parecidos, não é? Então, eu não sei se a gente pode dizer que é um fenômeno de identidade ideológica que faz avançar esses partidos que têm um discurso mais de extrema-direita. Pelo menos nessa eleição municipal, eu não consegui identificar isso. Já os candidatos apoiados diretamente pelo Jair Bolsonaro não obtiveram sucesso nas urnas, Henrique. Dos 13 prefeitos que receberam ajuda do presidente, 9 já ficaram pelo caminho. No caso dos vereadores, apenas 10 dos 45 apadrinhados pelo ex-capitão se elegeram. Ainda é cedo ou nós já podemos falar em uma derrocada do bolsonarismo no nosso país, Henrique? Você acredita que o presidente consegue manter alguma possibilidade de reeleição se apoiando estritamente na sua gestão, especialmente nas políticas econômicas do seu governo? Anderson, minha opinião é que o bolsonarismo ele não pode ser confundido com siglas partidárias. O bolsonarismo é um movimento difuso, ele é um movimento, ele não é um partido. Embora, para tentar a reeleição, Bolsonaro vai ter que se ligar a alguma sigla partidária, o que não é difícil no Brasil. A compra e venda de espaços políticos eleitorais por esses partidos é uma feira, não é? E tenha certeza que, dependendo da circunstância de popularidade que o Bolsonaro estiver em 2022, muitos partidos vão querer que ele se filie e dispute a eleição, porque isso vai trazer mais votos. Agora, se a situação for o contrário, em 2022, aí ele vai ter que negociar
né, de forma mais estreita aí, com alguma sigla para poder concorrer à reeleição. Agora, o que acontece? O bolsonarismo é um movimento e é difuso, mas ele tem bases sociais sólidas. São as milícias, parte das polícias, não é? Parcela dos neopentecostais, parcela dessa classe média alta, branca e tudo mais, preconceituosa, que não é toda a classe média, é bom que se diga, não é? E por quê? Porque o bolsonarismo não se constitui enquanto uma organização partidária, pelo menos por aqui, não é? Até agora. Por quê? Porque, na verdade, a extrema-direita, não é, ideológica, aquela que tem uma posição política clara, marcada, como é o presidente Bolsonaro, né, ele tem por objetivo bombardear as instituições do Estado democrático, ainda que limitado que nós tenhamos. O objetivo dele não é reforçar as instituições, dialogar. A gente tem discutido isso o tempo todo aí no Faixa Livre, e creio que outros entrevistados têm observado isso. O objetivo da extrema-direita é bombardear o Estado democrático. Não é? Então, para que ele vai se organizar dentro dessa estrutura? Para ele, por exemplo, a participação do Bolsonaro, do bolsonarismo nessa eleição, foi difusa, porque é assim. Agora, ele não deixou de participar. Ele indicou alguns vereadores, indicou alguns candidatos a prefeito e tudo mais, mas não é a sua prioridade, não é a sua prioridade política, né? Qual é a liderança sólida aí do governo Bolsonaro na Câmara e no Senado? Qual é o governador bolsonarista que tem expressão nacional? Né? O bolsonarismo, o Anderson, está vinculado estritamente à figura do Bolsonaro. Né? E daí a sua incapacidade de agir no legislativo, né, de atuar mais próximo, né, às outras instituições do Estado brasileiro e tudo mais. Agora, uma coisa a gente precisa observar: há mais de 70 candidatos que usaram o nome Bolsonaro, né, nas suas campanhas para vereador, prefeito, em diversas siglas, foram derrotados. Olha, o eleitor do Bolsonaro, ele pode ser tudo, mas ele não é completamente estúpido. Ele só precisa do Bolsonaro e dos seus filhos como referência. Ele sabe onde estão os charlatães. Então, Zezinho Bolsonaro, o sujeito lá na sua cidade do interior, ou na sua cidade, ele vai escolher o candidato a vereador que está mais próximo, não é, e tudo mais. Não precisa dessa identidade de nome de Bolsonaro e tudo mais. Então, eu acho que às vezes as análises ficam um pouco superficiais, né? É cedo para a gente dizer se já tem uma derrocada do bolsonarismo. O que vai determinar isso são os próximos 2 anos, evidentemente. E serão anos de muita crise, né? Começando agora, no início do ano, possivelmente com a segunda onda da pandemia de coronavírus, que já está aí estourando as portas, né? Com as novas informações, os dados dos hospitais da rede pública e da rede privada também, alertando a população que está crescendo o número de pessoas internadas, não é? E também a dificuldade na economia. Mas isso não vai ser um desafio apenas para o Bolsonaro e para o bolsonarismo, vai ser para todos os agentes públicos, inclusive os prefeitos que acabaram de ser eleitos, né? Aqueles que vão despreparados e tudo mais, que vão chegar todos alegres e pimpões nas suas prefeituras em 1º de janeiro, né? É bom que eles se cuidem, porque a crise, né, do coronavírus não acabou. A crise econômica, a dificuldade financeira dos municípios, as dívidas e tudo mais, estão aí estourando, estão às portas. O governo Bolsonaro está tentando rediscutir, inclusive, a possibilidade de esticar esse auxílio emergencial, porque a situação, eles já perceberam, não é? É fácil perceber que a crise econômica não está dando trégua, não é? E que haverá uma segunda onda da pandemia de coronavírus, se é que não vai ser apenas um prolongamento do que a gente já tem. Então é muito cedo para falar ou concluir por derrocada do bolsonarismo. Aqui no Rio, Henrique, a grata surpresa foi o PSOL, que passará a ter a maior bancada de vereadores, com 7 parlamentares, ao lado de republicanos e democratas. Esse resultado do partido pode ter algum efeito prático na oposição ao futuro prefeito, Henrique. O Tarcísio Mota, que conversou agora há pouco aqui conosco, foi o vereador mais votado, mas a população do Rio elegeu, com um número muito expressivo de votos, o policial militar
estreante na política Gabriel Monteiro, do PSD. Como é que você observa a nova formação da Câmara de Vereadores? Anderson, a Câmara do Rio vai seguir mais ou menos o desenho, né, das outras casas legislativas em todo o país. Câmaras, assembleias legislativas, né, Câmara de Deputados lá em Brasília e deputados federais e o Senado. Qual é mais ou menos esse desenho? Um grupo progressista e mais à esquerda, né, que geralmente nesse período é um grupo identificado como uma oposição mais combativa, né, e que tem uma postura de denúncia das medidas mais conservadoras, que cortam direitos da população, que exigem uma postura mais presente do Estado, com políticas sociais, econômicas e tudo mais. Um bloco ideológico à direita, não é? E um bloco do chamado centrão, que negocia o quem dá mais. Esse é o desenho, né? Vamos ver? Nós temos aí, juntando o PSOL, os vereadores do PT, um ou outro que escapa daqui a colar, essa oposição aqui dos 51 vereadores aqui no Rio, né, que será a oposição provavelmente, né, integralmente aí na Câmara, nós vamos ver isso mais adiante, essa oposição deve contar com 10 a 13 votos no máximo, né, dos 51. Existe uma bancada de direita, mais ideologicamente formada, com César Maia, a Laura Carneiro, esse Gabriel aí, não é, do youtuber, não é, esse que saiu da PM, o Amorim, que é irmão do Amorim, que está aqui na Assembleia Legislativa, não é? Então, gente que tem esse tipo de perfil, não é, de direita e tudo mais, e que vai defender politicamente, não é, por convicção, as ideias mais conservadoras dentro da Câmara de Vereadores do Rio. E o bloco do quem dá mais, né? E aí vem aqueles partidos que tiveram 2, um vereador e tudo mais, que vão negociar. Então, do meu ponto de vista, né, a negociação do futuro prefeito vai seguir a mesma lógica dos últimos mandatos, que vai ser mais fácil, provavelmente, para o Eduardo Paes, que deve vencer, não quer dizer que vá, que deve vencer no segundo turno, porque você soma os votos aí desse bloco ideológico de direita com o centrão, mas você vai passar tudo que lhe interessar e que for enfim, defesa aí da política do prefeito, propriamente. Então, eu não vejo uma grande alteração desse quadro político, infelizmente, mas acho que é preciso destacar o papel que o Tarcísio Mota está tendo, e o seu mandato está tendo, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Tarcísio, ele tem uma postura combativa, ele tem uma identidade combativa, de botar o dedo na cara, de ir para a televisão e denunciar, e se soma a isso uma visão consistente dos temas de interesse da população. Educação, saúde, transporte, não é? Teve em todas as principais CPIs e comissões que denunciaram os desmandos do governo Crivella, e se continuar nessa toada, não é, vai deixar de ser uma surpresa eleitoral, né? Eu achei particularmente que ele teria menos votos que Chico Alencar, e foi o contrário, não é? Ele foi importante, inclusive, para poder segurar mais 2 cadeiras aí do PSOL, porque tem o voto da bancada, né, como um todo. Então, a votação expressiva dele foi importante para isso, mas eu creio que ele assume um protagonismo político na cidade e provavelmente no Estado daqui por diante. Falando agora na disputa pela Prefeitura do Rio, Henrique, Marta Rocha e Benedita da Silva morreram abraçadas no primeiro turno, praticamente empatadas no número de votos, mas 10 pontos percentuais atrás do Marcelo Crivella. A Renata Souza obteve um percentual inexpressivo nessa eleição, como era de se esperar. Qual foi o principal erro da esquerda aqui no Rio, Henrique, dentre os inúmeros que ela vem cometendo ao longo do tempo? Bom, desde que a gente começou a conversar sobre eleições aqui no Rio, o Anderson, eu alertei, não fui o único, né, certamente, que alertou para a necessidade de uma chapa única, de uma candidatura única no campo da esquerda
e partidos de centro-esquerda. E eu qualifico, para mim, esquerda é o PSOL, vem aí o PCB, você pode botar o PSTU, apesar das restrições que se possa ter. Esses se identificam como partidos de esquerda, notadamente o PSOL, que é um partido que tem mais base social, mais liderança e mais consolidado. E o centro-esquerda, que do meu ponto de vista é o PT, o PDT, a Rede, não é? Que são partidos que estão, do meu ponto de vista, PCdoB, que estão nesse campo. Não é? E isso ficou evidente durante toda a campanha. A ausência de uma candidatura que unificasse esse setor no Rio de Janeiro dificultou e acabou inviabilizando a ida de um candidato progressista à disputa no segundo turno, né? Que provavelmente seria com o Eduardo Paes, dado a rejeição aí do candidato Marcelo Crivella. E por que esse erro aconteceu? Não é? Porque se tentou costurar uma aliança nos velhos moldes, né? Por cima, sem ouvir a militância, sem promover debates, sem discutir ideias. E depois, quando se viu que não era possível ou viável, por diversos motivos, alguns acusam o PDT, porque o Ciro Gomes não quer aliança com o PT, outros acusam a esquerda do PSOL, que foi muito sectária e dificultou, bombardeou essa negociação. O problema é que essa negociação foi toda feita com base em que parâmetros? Né? O deputado Marcelo Freixo negocia a sua candidatura e coloca na mesa o seguinte: olha, a minha candidatura é essa, e se não for unitária com o PT e o PDT, eu não participo. Isso parece coisa de criança. Desculpa, senhores, é uma coisa infantil. Eu não quero reduzir o debate político a isso, mas a impressão que eu tive é isso. E depois, como não se obteve o resultado que o Marcelo Freixo colocava como pressuposto para lançar sua candidatura de forma unitária, ele sai do jogo. Então eu não brinco mais. Quer dizer, não é assim. A luta política exige responsabilidade. Você não é dirigente, você não é uma liderança, não é simplesmente para os momentos que que lhe agradam. Não é? A luta política não é assim. Ela muitas vezes exige sacrifício. O que foi feito ao contrário, a postura do PSOL de São Paulo. O PSOL chamou uma chapa unitária, não se conquistou, fez prévias, né, fez debate, colocou uma candidata a vice-prefeito como a Luísa Erundina, que tem um apelo popular muito grande, que foi prefeita de São Paulo. Então foi um processo diferente. E o Boulos foi para o pau. E está aí, pode não ganhar no segundo turno, é o menos provável, mas está marcando uma posição, não é? Está orientando o eleitorado de esquerda, centro-esquerda, progressista na cidade de São Paulo. E aqui o que aconteceu com o PSOL? Não foi uma candidatura, desculpe, continuo insistindo, nada contra a Renata Souza. Como diz um amigo meu, não foi uma candidatura, foi uma participação. E tanto Benedita da Silva como a Marta Rocha tinham muitas dificuldades, não é, de colocar o dedo na cara, de expressar uma posição mais clara de oposição. Por quê? Porque ambas participaram em menor ou maior grau, não é, dos governos do MDB no Rio de Janeiro. Então, essa dificuldade também foi identificada. Quer dizer, foram candidaturas que ficaram muito na água com açúcar. Um discurso de oposição, ele exige uma postura muito objetiva, muito concreta, não é? E de dedo na cara da situação. E isso a gente não viu aqui no Rio de Janeiro. Não é isso? E qual deve ser a posição dos eleitores do campo progressista neste segundo turno, na sua opinião, Henrique? Com duas figuras abomináveis como Marcelo Crivella e Eduardo Paes. O Marcelo Freixo já defendeu o voto crítico em Eduardo Paes para derrotar o bispo da Universal. Olha, num primeiro turno já é difícil fazer o eleitorado se guiar pela posição dos partidos. A gente viu isso aqui, não é? Como é que você explica que a maior bancada de esquerda na Câmara de Vereadores é do PSOL e a candidata do PSOL teve 2,5%, 3,5%, não é, para prefeito? Então, no segundo turno, então, o eleitorado ele não seguia nada pela posição indicada pelos partidos. Ainda mais com candidatos com a participação, não é, de outros partidos. Quer dizer, o eleitorado progressista, a tendência dele é fechar os olhos, tapar o nariz e votar no Eduardo Paes, não é, temendo aí mais 4 anos do bispo Crivella à frente da Prefeitura do Rio. No entanto, eu quero alertar para 2 fatores.
Primeiro, a taxa de rejeição do Marcelo Crivella é de em torno de 60%. Portanto, é quase impossível reverter, não é, o resultado do primeiro turno. Ainda mais com tão pouco tempo de campanha, né? A não ser que surja uma bomba e que consiga reverter tudo. Eu não acredito nisso. Eu creio que o Eduardo Paes tem aí 90%, se que a gente pode chamar assim, de possibilidade, probabilidade de ser eleito. Então não vai ser o voto do eleitorado progressista, por mais importante que ele seja, que vai definir isso, sinceramente. O segundo é que esse apoio, ainda que crítico ao Eduardo Paes, ele pode servir de base para a velha política de cooptação de alguns partidos de centro-esquerda, não é? Oferecendo cargos, secretarias, e tem gente doida para isso, né? Tem sempre gente disposta a oferecer os seus serviços, não é? Deixando de lado posições políticas, o que o prefeito faz, pensa, diz, as suas propostas, e etc. e tal. Não é? Eu, ao contrário do deputado Marcelo Freixo, eu respeito muito, não é? Não consigo particularmente identificar grandes diferenças. Existem, obviamente, diferenças, né, entre o Marcelo Crivella e a posição do Eduardo Paes. Nós estamos entre a cruz e a espada, pelo menos o eleitorado progressista aqui no Rio de Janeiro. Não é? Então, a minha análise do comportamento do eleitorado de esquerda, progressista do Rio, é que ele grande parte deve votar no Eduardo Paes. Mas isso não tem a ver necessariamente com a posição dos partidos políticos. Em São Paulo, Henrique, o Guilherme Boulos ganhou fôlego nessa reta final e obteve quase 21% dos votos válidos, indo para o segundo turno com esperança de vitória contra o tucano e atual prefeito Bruno Covas. Seria o Boulos a maior surpresa dessas eleições, Henrique? Dá para acreditar em uma gestão de esquerda na capital paulista? O Anderson, como eu disse na pergunta anterior, o Boulos ele constrói um capital político muito importante na cidade de São Paulo, mas justamente porque ele adota uma outra postura. Não é? O PSOL de São Paulo adotou uma outra postura. Tentou costurar uma chapa unitária, é verdade, não foi possível, mas foi para o embate. Não é? Foi com seu principal dirigente, ou líder, ou enfim, porta-voz, para o embate dessa campanha eleitoral da prefeitura. Eu acho muito difícil reverter a eleição em São Paulo, não é? Porque, como em outras capitais, não é? Você tem aí um eleitorado um eleitorado progressista, de esquerda, democrático e tudo mais, disposto a ouvir e a colaborar, enfim, a se identificar com o discurso do Guilherme Boulos, e chega no máximo a 30%. Né? Enquanto esse eleitorado de centro e conservador, geralmente, ele tem uma posição muito majoritária. O tempo de campanha é muito pequeno, apesar dos debates, nós vamos ter vários debates, começou ontem na CNN, né? Mas, assim, eu acho muito difícil reverter. Agora, você pode não reverter agora essa tendência, mas você acumula politicamente, você cria referências, você elege uma bancada de vereadores, você se consolida como referência política. E essa foi a diferença, não é, da postura do PSOL de São Paulo, independente, eu não estou aqui para dizer, olha, eles são melhores, não é isso não. Né? A postura política foi outra, né? E o resultado está aí. Não deve vencer no segundo turno, acho muito difícil, pode acontecer, mas acho que foi uma atitude completamente distinta que está dando um resultado bastante interessante. Eu não posso terminar essa nossa conversa, Henrique, sem falar dessa situação lamentável que acontece no Hospital Federal do Andaraí. Em meio a essa falta de profissionais que atinge toda a rede pública, funcionários do hospital denunciaram a transferência de 6 médicos da chefia da unidade.
a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde emitiu um ofício comunicando a saída dos chefes de serviço do setor de emergência, clínica médica, oncologia, cirurgia torácica, do Centro de Tratamento de Queimados e do ex-presidente do Corpo Clínico do hospital. A informação recebida pelos servidores é que a medida foi tomada para reforçar o serviço em outras unidades. A maioria foi encaminhada para o Hospital Federal dos Servidores do Estado, no centro, e para o Hospital Federal Cardoso Fontes, na Zona Oeste. Pelos relatos da equipe, 5 desses profissionais trabalhavam no hospital há mais de 35 anos. Parece que a própria legislação proíbe a transferência de servidores durante o período eleitoral. Ou seja, absurdos a dar com pau cometidos por esse Ministério da Saúde tomado por militares, Henrique. Anderson, essa pergunta muda muito o foco da nossa entrevista, mas o que eu acho que é mais importante em relação a esse problema aí dessa transferência de médicos e tal, nos hospitais do Rio, essa intervenção do Ministério da Saúde, é que o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, ele além de não defender e construir uma política de combate à pandemia, de ser uma referência para isso, chamando os prefeitos, governadores, os institutos e os setores científicos, as universidades, ele ainda atrapalha, né? Isso é grave, isso é grave, porque quando ele toma esse tipo de atitude autoritária, ele desmancha equipes que estão consolidadas, construídas há um bom tempo, né? Isso cria descontentamento entre os servidores da saúde, mais descontentamento do que a gente assistiu durante essa pandemia, né? E, lembrando, nós podemos estar às portas de uma segunda onda da pandemia de coronavírus, como a gente está vendo na Europa e nos Estados Unidos, uma onda avassaladora, né? Avassaladora. E o Ministério da Saúde, em vez de estar preocupado em fazer macropolítica, definir o que é mais importante, fundamental, obter recursos, não é? Criar infraestrutura, direcionar sua política para esse combate no início aí do ano que vai, do ano que vem, de 2021, que provavelmente será, não é, o auge, aí, o começo com força dessa segunda onda. Esperemos que não, né? Esperemos que não, mas isso é o que tudo indica. Nós estamos vendo a continuidade da velha política mesquinha, não é, de transferir pessoas, de interferir na gestão, não é, e nada de conversar, de debater, não é, de pegar esse período de final de ano, promover um grande seminário com especialistas, com cientistas, não é, enfim, da área médica, gente que de fato tem opiniões e consolida posições nessa área que podem ser fundamentais para uma política de combate a essa segunda onda da pandemia de coronavírus. Henrique Acker, muito obrigado por esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Ô Anderson, eu quero deixar aqui um bom dia para todos os ouvintes do Faixa Livre, a toda a equipe, agradecer sempre, e em especial aí aos telespectadores, ao pessoal que acompanha o programa há tantos anos, né, reforçar a importância do Faixa Livre, e vamos aguardar o que vai ser desse segundo turno, não é, para a gente depois fazer uma análise mais consolidada, não é, com todos os resultados aí. Um grande abraço para você e a todos. Conversamos aqui com o jornalista Henrique Acker. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. Vitor Araújo, bom dia. Bom dia, Anderson. Eu saúdo a você, a equipe do programa Faixa Livre e, claro, os nossos ouvintes. Vitor, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco dialogando no Faixa Livre. Vitor, enquanto as atenções de todo o Brasil estão voltadas para esse processo eleitoral nos municípios, a nossa economia segue tropeçando. Nós temos um índice de desemprego cada vez mais alto no nosso país, mas os liberais fazem questão de dar mais valor para indicadores que apresentam variação positiva praticamente nula. Por exemplo, o mercado financeiro reduziu de 4,8% para 4,66% a queda do Produto Interno Bruto este ano,
Enquanto a estimativa de inflação para 2020 pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, passou de 3,2% para 3,25%. Esse tipo de notícia dá alguma esperança para os quase 14 milhões de brasileiros que seguem em busca de um emprego, Victor? Anderson, esses dados que você cita, que são as projeções de crescimento do PIB e também as projeções de inflação medidas pelo IPCA, eles acabam mascarando, né, informações, notícias um pouco mais desagradáveis quando a gente desagrega, né, por exemplo, os índices de atividade. Por exemplo, quando a gente desagrega os dados de crescimento industrial, né, divulgados pelo IBGE todos os meses, né, que de fato tem apontando, né, no índice cheio uma recuperação da indústria, quando você desagrega esses dados, a gente percebe que tem ainda setores da indústria que ainda estão distantes do patamar de fevereiro de 2020, que é o período pré-pandemia. Né? Por exemplo, a indústria de bens de capital ainda está um pouco distante, né, do patamar de fevereiro, enquanto que aquela indústria que produz bens de consumo mais imediatos, né, que tem um padrão de consumo, aliás, muito associado ao auxílio emergencial e associado também a um padrão de consumo de camadas de renda mais baixa, né, também, até porque envolvem a sobrevivência imediata. Essa indústria tem se mostrado um pouco mais, uma trajetória de recuperação mais rápida. Isso já era algo esperado. Né? Por outro lado, também a inflação, né, o índice cheio está acumulando aqui no ano até outubro 2,22%, mas a inflação dos alimentos e bebidas já está em 9,4% no acumulado no ano, né? Que é exatamente uma inflação que afeta mais as populações, né? Aquele segmento da população de renda mais baixa, né? Que destina uma parcela maior da sua renda mensal para a aquisição de alimentos, né? Então, esses dados, como eu disse, esses dados os dados cheios, eles apontam, né, tentam mostrar um otimismo maior, mas quando você desagrega os dados, eu não consigo ver tanto otimismo. Né? Os dados do PIB ainda não saíram, mas o Banco Central tenta construir um indicador que tenta se antecipar ao do IBGE, o índice de atividade do Banco Central. Ele está mostrando perda de fôlego, a gente ainda está distante ainda do nível referente a fevereiro, mas está perdendo fôlego, né? Então, os dados não são otimistas, né? Os dados eles estão, de uma forma, no mínimo, eles estão apontando ainda para uma trajetória muito heterogênea dessa recuperação, que em grande medida está associado às políticas que o próprio governo federal adotou. Quando, por exemplo, eu mencionei aqui o auxílio emergencial, mas tem também aquele outro dispositivo adotado no início da pandemia, que é aquela possibilidade dos empregadores, né, que têm trabalhadores contratados no regime de CLT, reduzirem salário e jornada de trabalho. Né? Isso provoca uma queda na renda muito drástica, dependendo do setor, dependendo do segmento, e os efeitos dessa medida foram prorrogados. Né? Ou seja, toda a estratégia aqui montada pelo governo Bolsonaro de tentar preservar renda foi uma estratégia rebaixada. Né? Você preserva uma renda num patamar muito rebaixado. Então, algumas indústrias alguns segmentos, alguns setores da atividade vão sofrer menos os impactos, outros vão sofrer os impactos maiores. Né? Bom, isso sem falar também no caráter muito disperso, né? Cada governador, cada prefeito adotou medidas diferentes e em épocas diferentes, então todo o impacto é muito disperso, né? Já no mercado financeiro, o otimismo se dá pelas notícias que vêm da saúde, com novos avanços no desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. A Bovespa subiu 1,63% na última segunda-feira, acumulando alta de 13,28% em novembro. Já o dólar segue caindo, cotado na segunda a R$ 5,43.
Outro indicador que mostrou variação por conta dessa esperança pela vacina foi o preço do petróleo, que tem se elevado nos últimos dias. Dá pra gente acreditar, Vitor, em uma retomada vigorosa, como sugere o mercado financeiro, caso um imunizante contra a pandemia de coronavírus seja descoberto? Não há um otimismo exagerado desse pessoal? A economia mundial, mesmo antes da Covid-19, apontava para uma trajetória recessiva. Anderson, a perspectiva de vacina, de fato, tem um caráter muito especulativo aí, né? Porque não se sabe exatamente quando acontecerá. Nos primeiros momentos não vai ser possível imunizar toda a população mundial. Países que adquirirem vacina vão ter que fazer, né, uma vacinação progressiva da sua população. Então tem várias nuances, né, envolvidas nessa questão da vacinação. Como economista eu não vou me aventurar nesse campo, mas o fato de ter alguma perspectiva de vacina no horizonte, coisa que nós não tínhamos 6 meses atrás, nos coloca certamente numa posição melhor do que estávamos antes, né? Porque sem vacina o abre e fecha. Em algum momento fechar o comércio novamente, fechar a indústria, né? Na Europa a gente já tem vários países que estão enfrentando novamente a situação do fechamento, não de uma forma tão radical como foi feito no mês de março, né? Nos Estados Unidos eu acho que já há essa perspectiva com a eleição do Biden, ter um isolamento social coordenado pelo governo federal, a que se conferir ainda, vai ser só a partir de janeiro, muita coisa vai acontecer, mas percebe, o fato de você ter uma vacina já coloca no horizonte a possibilidade de um retorno normal da atividade econômica. Eu estou falando normal nesse sentido de que você não precisa mais manter a população em casa, fechar novos postos de trabalho. E aí o mercado financeiro projeta isso, né? Claro que tem muito caráter especulativo, né? Mas é por isso, porque os dividendos que são pagos, né, por os acionistas, embora o mercado financeiro tenha essa característica, né, de ser mais especulativo, especialmente o mercado acionário, mas o fato é que não dá para descolar para sempre as cotações das ações das condições reais das empresas. Então, se você consegue com a vacina projetar uma situação para o futuro, né, de que as empresas não vão mais precisar fechar pelas razões da pandemia, você já consegue, então, projetar, né, a preservação de lucros, pagamento de dividendos para os acionistas. Então, tudo isso se reflete no mercado acionário, né? Agora, no caso do Brasil, a gente tem percebido aqui, e alguns colegas também têm compartilhado dessa possibilidade, de que as expectativas aqui transmitidas para o mercado acionário parece que estão um tanto quanto exageradamente otimistas, né? Porque se de fato a gente já vislumbra a possibilidade, embora, como eu falei anteriormente, com essa perda de fôlego, né, a gente retomar os níveis de fevereiro, o fato é que nós estávamos, né, a economia brasileira estava desenhando ali um cenário muito ruim no início do ano de 2020. Né? A economia brasileira, diferentemente do que dizia o Paulo Guedes, não estava decolando até a pandemia. Pelo contrário, nós estávamos patinando. Né? E todos os indicadores de acompanhamento da conjuntura dos meses de janeiro e fevereiro vinham apontando para isso. Nós estávamos patinando, né? Nós não estávamos bem. E aí você tem esse outro caráter que é muito desafiador. Né? Primeiro, a gente vai retomar um nível pré-pandemia, mas no agregado, né? Porque nem todos os setores estão conseguindo retomar os níveis pré-pandemia, né? com todo esse vigor. O setor de serviços, por exemplo, está muito distante dos patamares pré-pandemia, né? Comércio não é todo o comércio que está conseguindo retomar. Então, tá difícil, não é um cenário fácil. Né? A vacina apenas nos afasta a possibilidade da gente reproduzir integralmente 2020 para o ano de 2021. Ela apenas afasta essa possibilidade.
Mas, resolvido o problema da pandemia, a gente volta ao nosso velho drama, né, de retomar o crescimento, retomar os empregos e, por outro lado, a partir de uma agenda de políticas adotadas pelo governo Bolsonaro, que certamente não vão ter a capacidade de nos reencontrarmos com a geração de empregos. Além da descoberta da vacina, Vitor, do que a economia precisa para voltar a crescer de fato, sem a sombra dessa recessão que estava colocada mesmo antes da pandemia? De forma mais imediata, Anderson, a gente precisa, primeiro, derrubar o teto de gastos para devolver para o Estado brasileiro a capacidade de realizar política fiscal capaz de sustentar uma retomada em caráter emergencial. Feito isto, a gente precisa de uma estratégia de desenvolvimento econômico. Isto nos falta. Aliás, isto nos falta já há algum tempo, porque gasto público nos tira do aperto. Né? Gasto público é importante porque sustenta a demanda agregada, né? Especialmente naquilo que muitos de nós defendemos, né? Um pacote de investimentos, né? Que tenham efeitos multiplicadores importantes na economia, porque mobiliza o trabalhador da construção civil, porque mobiliza diversos setores fornecedores da construção civil, setor de aço, de cimento, né? Setores de insumos básicos, né? Mas a gente precisa de política industrial, né? A gente precisa... na verdade, a gente precisa vislumbrar para frente dois momentos. Esse primeiro momento, que é mais emergencial, que é a saída e a superação em definitivo dessa crise em que nós estamos mergulhados desde 2015, mas, para além disso, a gente precisa de política industrial, a gente precisa de um modelo de desenvolvimento, de políticas que sejam capazes de articular os diversos setores da economia, né? E garantindo que nós tenhamos a capacidade de produzir, que nós tenhamos a capacidade de, em articulando esses diversos atores e esses diversos setores e elos da cadeia produtiva, a gente tem a capacidade de internalizá-los, de produzir aqui, né? Então, falta muita coisa. Resumindo, a gente precisa de outro presidente da República, de outro modelo. E essa eleição do Joe Biden lá nos Estados Unidos, Vitor, pode ser um estímulo necessário para a recuperação da economia mundial? Eu vejo muita gente colocando fé de que a gestão do democrata possa ser a grande propulsora da economia global. Você concorda com esse tipo de análise? Anderson, a economia dos Estados Unidos, porque é a maior do mundo e porque é uma economia aberta, né, integrada, tanto nos planos produtivo, comercial, financeiro, com o resto, né, com as outras economias do mundo, ela tem essa capacidade de liderança, né? Isso é algo que independe de ser o Biden, de ser o Donald Trump, né? Quem quer que seja o presidente dos Estados Unidos, né? Diante dessas características, né, os Estados Unidos sempre vai exercer esse papel de liderança, né, de propulsor da economia mundial. O que diferencia a intensidade, a qualidade, né, dessa liderança ou dessa capacidade de servir como um propulsor da economia mundial, né? Por exemplo, no governo Trump, nós acompanhamos, né, inclusive diversas vezes aqui no Faixa Livre, você e o Paulo entrevistaram já vários especialistas nesse assunto, né? Durante o governo Trump, a gente viu os aspectos mais marcantes dessa guerra comercial com a China e seus efeitos instabilizadores na economia mundial, né? Então, possivelmente, o Joe Biden não quer dizer que ele vá encerrar essa guerra comercial, porque tem muita coisa importante, muitos interesses econômicos envolvidos aí, mas possivelmente o Biden deverá tratar essa questão talvez de uma forma diferenciada em comparação com o Trump.
Então é nesses aspectos que a gente talvez pode tentar ser, talvez, quem sabe, um pouco mais otimista, né? Agora, tem outras questões também que estão colocadas, né, de mais curto prazo, por exemplo, que é a própria gestão da pandemia, não é? Se, de fato, o Biden assumir, né, um papel de liderança nos Estados Unidos do ponto de vista do controle da pandemia, que é o que está aparecendo que vai acontecer, né? E se de fato, e lá, na verdade, os índices lá já pioraram, né? Só que ainda na gestão do Donald Trump, né? Mas, enfim, a depender de como estiver a situação em janeiro, pode ser que a gente, né, projete para lá uma situação de um novo lockdown, agora de uma forma mais articulada, né, com o governo federal, né, o governo federal assumindo a liderança, né, das ações de combate à pandemia, mas que podem ter efeitos de curto prazo mais adversos sobre a atividade econômica, né? Quer dizer, então, tudo isso são questões que a gente precisa avaliar. Não é automático. Saiu o Trump, entrou o Biden, agora as coisas vão melhorar. A gente precisa analisar e se aprofundar um pouco mais aqui na qualidade dessa mudança. Agora, o presidente eleito dos Estados Unidos pelo menos disse que vai taxar os mais ricos e privilegiar produtos nacionais para recuperar a economia lá do país. Pelo menos parece nisso ele está certo, não é, Vitor? Sim, do ponto de vista da dinâmica interna da economia norte-americana, ele está certo. Taxar os mais ricos, melhorar o padrão de distribuição de renda nos Estados Unidos, que é muito ruim e que piorou muito nos últimos anos, né? Especialmente se, por outro lado, se ele realizar uma política de gastos públicos que tenha uma maior capacidade distributiva, né? Então, tudo isso será certamente importante do ponto de vista da dinâmica econômica, né, interna, né? E também essa política de compras do governo, né, compras governamentais, né, de produtos produzidos internamente, né? Ele está certo do ponto de vista da dinâmica de sua própria economia. Agora, do ponto de vista, essa última parte, né, de privilegiar a compra de produtos nacionais, do ponto de vista dos seus parceiros comerciais, isso vai ter efeitos mais adversos, né? Porque significa ao utilizar o poder de compra governamental para privilegiar as empresas norte-americanas, certamente significa menos importações, significa que os fornecedores, né, de outros países vão sofrer os impactos dessa política, né, mas que sirva de lição, né, que sirva de lição, inclusive, para a gente, né? O gasto público tem um papel importante, proeminente, né? O poder de compra do gasto público como parte integrante de uma política de estímulo à produção, né? Muitas vezes como parte integrante de política industrial, nós já fizemos isso outras vezes, né? Isso deve servir de lição para a gente. Aqui no Brasil, Vitor, aquele sistema de pagamentos e transferência eletrônica de dinheiro desenvolvido pelo Banco Central, o Pix, entrou em funcionamento na última segunda-feira, quando foram feitas mais de 1 milhão de transações em todo o país no novo formato, somando mais de 777 milhões de reais movimentados. O que me chamou a atenção é que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que esse sistema vai ajudar na recuperação econômica no nosso país por conta da ampliação da movimentação financeira. Essa análise é factível, Vitor? É possível se acreditar em uma melhora do quadro por conta do Pix? Olha, Anderson, sinceramente, eu acho que na falta de boas notícias, o presidente do Banco Central resolveu apelar, né? Essa é a única explicação possível, né, para fazer uma afirmação dessas, né? Afirmar que a entrada em vigor do Pix vai fazer com que vai contribuir para a retomada. Olha, sinceramente, tem que ter muita criatividade
por parte do presidente do Banco Central para fazer essa associação, né? Vamos entender por quê. Bom, é verdade, o Pix vai reduzir o custo de transação, né? Quem faz a transação deixa de pagar tarifa, né, com TED, com DOC, né? Então isso abre uma possibilidade das empresas recuperarem margens, né? Das pessoas físicas também, né? Vão pagar menos tarifa, né? Em princípio, né? Porque a gente não tem nenhuma garantia de que os bancos possam aumentar outras tarifas mais tarde, né? Caso a perda de receita com as tarifas de TED e DOC sejam muito intensas, pode ser que eles compensem, a gente não pode descartar essa possibilidade de compensar com outras tarifas, né? Mas o fato é que também acreditar, vamos supor, né, que uma empresa de fato, não, vamos lá, primeiro tem que ser uma empresa muito grande, né, que realiza, né, centenas, talvez milhares de operações diárias, né, e aí ao se ver livre dessas tarifas, ela vai contratar trabalhadores porque agora não paga tarifas. Isso, sabe, você tem que ter muita criatividade para conseguir fazer essa associação. As empresas vão aumentar suas margens de lucro, ponto. As empresas que têm uma escala, né, um volume de pagamentos diários nas quais as tarifas bancárias tenham uma representatividade na sua planilha de custos. Então você tem muitas hipóteses aí que precisam ser satisfeitas, né? Para o pequeno e médio, isso vai significar um aumento das margens, né? Ele estava lá com as margens, né, um pouco comprimidas, entre outras coisas, porque pagava essa tarifa, agora ele não vai pagar mais ou vai pagar menos, enfim. Então, mas daí achar que isso daí, que o Pix vai permitir a retomada, tudo bem, você tem aspectos importantes, vai levar a uma maior eficiência, diminui o transporte de dinheiro, né, do papel moeda, você tem esses aspectos, né, que vão ser importantes, né, vão levar a uma gestão mais eficiente das empresas, redução de custos, né, mas daí apostar numa retomada por causa do Pix, não, aí isso me parece uma forçação de barra, sabe? O governo precisando de boas notícias, precisando transmitir para o público notícias que o levem a ficar mais otimista, né? Aí o governo resolveu apelar, aí o presidente do Banco Central resolveu apelar. Não há essa relação. A gente não deve, de fato, esperar que o Pix vá contribuir para um processo intenso de geração de empregos. Não, isso daí é uma enorme forçação de barra. A gente não tem que entrar nessa, não. Vitor, muito obrigado por novamente você estar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e mando aqui o meu abraço. Anderson, eu que agradeço pelo convite do Faixa Livre, estou à disposição, estamos juntos. Fica também o meu abraço para você, para a equipe da produção do Faixa Livre, né, para a Celeste, para a Natália e também para os nossos ouvintes. Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!